Olá, sejam todos bem-vindos. Vamos dar início a mais uma playlist. Esse é o episódio 1, onde nós vamos falar de implementações básicas de .NET, dicas rápidas sobre coisas que são necessárias no dia a dia, que muitas vezes a gente acaba, inclusive, nem sabendo de qual. Nesse caso aqui específico, a gente está falando de uma conexão com o banco de dados. A gente vai aproveitar o banco de dados da outra playlist, a do Pet Shop, para consultar essa tabela aqui, usuário, por exemplo. Mas e se a gente fosse acessar esse banco de dados de uma maneira programática, escrevendo o código na mão, como é que ele seria? Então, eu criei aqui um projeto vazio de ASP.NET Web Forms e a gente basicamente teria o seguinte aqui. A gente adiciona uma classe. Na verdade, tudo isso podia ficar na própria página, só por uma questão de organização. A gente vai adicionar uma classe aqui que eu vou chamar de acessa dados, por exemplo. Acesso dados. A gente vai criar aqui uma página qualquer, um web forms, com master page não. Tá, não achei ali o atalho do web forms, mas beleza. Vamos criar um web forms básico aqui. Web form, pronto. Vou chamar ele aqui de default, só para ele ficar na página inicial quando a gente rodar o projeto. Ok. Então imagina que na hora que essa página carregar, eu quero que ela liste os usuários que estão na tela e popule um controle aqui do .NET, um repeater, por exemplo. Vamos usar um outro controle aqui, diferente disso que a gente viu em outro vídeo. Vamos usar aqui um grid view. Então, vamos fazer uma coisa básica aqui. ASP.NET controle grid view, vamos dar um ID para ele, vai chamar GV usuários, por exemplo. E, bom, F7, a gente vai para o load, e aqui a gente teria que chamar um método que conecta na base de dados, faz esse select aqui, select asterisco usuários, por exemplo, e apresenta esse resultado na tela, ou atribui isso para aquele grid view lá. Nesse caso aqui especificamente, a gente vai programar essa conexão na mão. Então, que tipo de classe, que referência a gente faz aqui? A gente vai usar o SQL. Na verdade, a gente tem que fazer a referência de um namespace aqui importante para poder usar essas classes. A gente vai usar o using system data. Esse cara aqui vai ter uma classe do .NET para conectar na base de dados. Bom, algumas classes nós vamos usar aqui. E a primeira delas é o SQL Connection. Na verdade, é o data.sql, data client. Ou o System Data SQL Client. Aqui eu vou ter uma conexão. Opa, eu estou declarando aqui tudo na minha página. Não era aqui que eu queria fazer isso. Vamos colocar aqui na classe de acessa dados. Vou fazer um construtor da classe. Só por uma questão de organização mesmo. Acessa dados. Ok. A gente vai ter um método, sei lá, listar. Uma classe genérica de acessa dados. Então eu vou ter um método aqui. Inicialmente eu vou dizer que ele é void. E eu vou chamar ele de listar. Ele vai listar alguma informação no banco de dados. A princípio é isso. O que a gente precisa fazer para listar uma informação no banco de dados? A gente precisa conectar ao banco. E para conectar no banco, a gente precisa abrir uma conexão e precisa saber a string de conexão com aquele banco. Certo? Então, nesse caso aqui, a gente teria um SQL, uma string, que é a string de conexão. Normalmente ela fica no webconfig, mas para exemplo dessa dica aqui, ele vai ficar direto no código-fonte. Depois a gente faz um outro vídeo melhorando isso. Bom, eu preciso de uma string de conexão, já a gente volta nisso, certo? Então, que classe eu chamo para usar a string de conexão? É a SQL Connection, que era aquela que eu estava declarando lá. E esses namespaces aqui, na verdade esse aqui especificamente, ele passa a ser usado aqui. Também vou precisar do System Data aqui, então vou colocar os dois. Ok.
Então aqui eu vou ter uma conexão, vou chamar de com. E aí no construtor da conexão eu vou declarar a minha string, eu vou dizer que ele usa essa conexão aqui específica. Quando a gente está controlando a conexão na mão, vamos chamar assim desse jeito, a gente tem que se preocupar muito em abrir a conexão e fechar a conexão, para essa conexão não ficar estendida de modo errado com o banco de dados. Óbvio que tem alguns controles do .NET que vão ajudar a fechar essa conexão, mesmo que ela não esteja sendo usada, dependendo da classe que você usar. Mas aqui no caso a gente vai fazer bem detalhadamente, certo? Então eu vou dizer que meu objeto com vai abrir a conexão. Ok. Então eu tenho um string de conexão, que abriu a conexão com o banco, e agora eu tenho que executar um comando de SQL lá no banco. Então eu vou usar um SQL command, é uma opção, certo? Tem outras opções. Eu vou usar um SQL command, vou dizer que a connection do SQL command é a com, que nesse caso já está aberta. Vou dizer que o command text, ou seja, o comando de texto que eu vou mandar para a base de dados é esse aqui, ó. Select asterisco from usuários e vou dizer o tipo do comando. Ó, command text type, isso aqui é a numeração, eu vou dizer que é um texto simples, podia ser uma procedure, algo do tipo. E aqui vai entrar uma das coisas que eu gosto no .NET. Tem um objeto para controlar isso aqui e retornar numa estrutura de dados do .NET, que é um dataset. É um grupo de dados, um result set para trabalhar com esses dados que vão retornar aqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar um SQL. Apertando o caps lock, a gente vai criar um SQL data adapter, que eu vou chamar aqui de DA, que é o data adapter. E esse data adapter, ele vai ter um select command, um comando para ele fazer um select. Ele poderia ter um insert, um delete, por aí vai. O comando para ele fazer o select é exatamente o CMD, o select, o SQL command que a gente definiu aqui em cima, que tem exatamente um select. E esse data adapter, ele vai fazer o que aqui? Ele vai preencher um dataset. Então a gente vai declarar aqui um dataset, um conjunto de dados, dataset DS qualquer, não estou definindo nenhum esquema dele, não estou preocupado com nada disso. E aí eu vou dizer assim, ó, dataadapter.fill, dataset. E aqui, quando ele passar por essa linha, significa que ele vai executar, ele vai conectar no banco de dados, a conexão já está aberta, ele vai conectar no banco de dados usando essa string, vai executar esse comando e vai preencher esse dataset. Passou por isso aqui, o que a gente tem que fazer? Connection.close. É para fechar a conexão com o banco de dados. É uma das formas de se fazer. E a partir desse momento aqui, eu vou ter um dataset preenchido. Então, a gente pode partir do princípio que o retorno do método está do tipo dataset. E aí eu retorno esse dataset. Para quem perguntou. Agora, como é que eu descubro a conexão com o banco de dados? Aqui entra uma coisa que normalmente a gente acaba fazendo. Assim, algumas pessoas vão ter isso decorado de alguma forma, vai ter um outro projeto, vai copiar e colar, mas a gente faz assim, ó, C# Connection String. Aí vai ter um site muito conhecido de muitos anos, connectionstrings.com. Ele vai cair já em alguma connection string aqui do SQL Server com C#. Você vai usar aqui uma bem básica, tipo a primeira aqui de .NET Library. E a primeira opção também, na verdade eu já estava nela, é porque ela fica aqui para baixo e eu não tinha avançado. Ó. Standard Security, que é com o usuário de acesso a dados escrito ali direto na string de conexão. Então, basicamente, isso aqui eu estou dizendo, ó, quem é o meu servidor? Nesse meu caso aqui, ó, ponto, que é o servidor local, barra SQL 2014. Como é o nome da minha base de dados? Isso aqui é ela, ó. Pet Shop do bairro, que é o que a gente estava trabalhando já no outro vídeo. Ah, aqui ele está reclamando dessa barra, a gente bota um arroba, que é para ele acertar a barra literalmente. Como é o nome da base de dados? É essa. Como é o usuário? Na minha base de dados está configurado para ser o usuário SA e assim 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. Isso aqui já é o que a gente precisa. Nesse caso aqui, para eu chamar esse método e atribuir no grid view ele aparecer na tela, o que eu vou fazer aqui? Ó? Grid view usuários. Não, a gente vai primeiro instanciar a classe de acesso a dados. A gente vai dizer aqui dados é igual a dados.
Aí eu vou dizer dataset, que é o DS usuários, ou seja, um dataset usuários que vai vir da onde? Dados.listar, por exemplo. E o método listar vai ter tudo aquilo que eu preciso. Então, grid view usuários, no data source dele, data source, a gente atribui quem? O dataset usuário, que é o nosso resultado da nossa consulta SQL. E no grid view usuários, a gente dá um data bind, que é para associar as informações e carregar na tela. Tem mais uma coisa para a gente fazer aqui, para ele aparecer direitinho aqui. A gente vai colocar a propriedade auto-generate columns igual a true, porque isso vai fazer com que as colunas sejam apresentadas iguaizinhas, sejam geradas automaticamente iguaizinhas o meu dataset, que nesse caso aqui seriam todas as colunas, certo? Vamos compilar e ver como é que isso aqui ficou. Acho que eu vou nem debugar, vou dar Ctrl F5 aqui para a gente ver como é que isso aqui vai direto. Acho que não deve dar nenhum erro. Vamos ver aqui. Está gerando aqui a primeiro acesso, sempre é um pouco mais demorado no .NET. Pronto. Então a gente fez tudo aquilo que a gente precisava, inclusive como foi auto-generate columns e essa coluna no banco de dados é do tipo bit, o .NET gerou para a gente um checkbox. Então é isso. Essa é a dica de hoje. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários ou vamos comentando lá no GitHub. O código-fonte vai estar no GitHub. Abraço.